Olá, espero que todos estejam bem. E hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é clássico, né, dentro das instituições de ensino, nos cursos da área da saúde, nos cursos técnicos profissionalizantes também, que envolvam a área de saúde, que é a introdução ao estudo da anatomia humana. Um tema que, apesar de ser considerado simples, né, a partir do momento que a gente tem um tempo aí de formado, de janela, né, dentro das profissões na área da saúde, a gente acaba sempre aprendendo um pouquinho sobre possibilidades aí e dicas que podem ajudar no estudo da anatomia. Quando a gente fala em anatomia humana, a primeira palavra que vem, pelo menos na minha cabeça, é estrutura, né? A gente remete a anatomia a uma série de nomes, a uma série de estruturas que tenham, né, relação com o corpo humano, com os sistemas, ou os diferentes sistemas do corpo humano. E essas estruturas têm relação com forma e também com localização, mas eu queria chamar a atenção para o termo forma. O termo forma, ele se remete à morfologia, que é o estudo, né, das estruturas, o estudo da forma. Por isso que muitas instituições acabam incluindo, né, o termo morfologia humana, né, fisiomorfologia, mas o termo morfologia ele está cada vez mais comum, né, por conta por conta dessa relação que existe com a forma, né? E lógico, a anatomia humana, num primeiro momento, ela se remete a uma situação macroscópica, né? Grandes estruturas. Então, o termo anatomia, né, ele significa corte por meio de, cortar em partes, e existe uma relação muito grande, né, com o termo dissecação, que, obviamente, né, levando a linha do tempo e o aspecto histórico, né, é, a dissecação ela foi e ainda é considerada uma forma de você descobrir, né, novas possibilidades, né? Então a gente pode dizer que a história da anatomia humana ela remonta a milhares de anos, né? Desde as primeiras tentativas dos seres humanos entender a estrutura do corpo humano, como eu falei para vocês, os antigos egípcios eles foram alguns dos primeiros a desenvolver o conhecimento sistemático da anatomia humana. Isso a gente pode estar falando aí por volta de 3.000 antes de Cristo. Eles acreditavam que o coração, por exemplo, era um órgão mais importante do corpo humano e que controlava todas as funções, todas as funções corporais. Mas aí vem Hipócrates, em 460, 370 antes de Cristo, que é considerado o pai da anatomia moderna, né? Ele descreveu a estrutura do corpo em detalhes. Ele começou a descrever a estrutura do corpo em detalhes, né? E desenvolveu uma teoria que ela é baseada na observação sistemática, na análise clínica dos sintomas dos pacientes. Então, hoje é um termo também bastante comum da gente ouvir, que é a anatomia orientada para a clínica, né? Tanto que tem um livro muito bom do Moore, né, da Moore, na verdade, da Kate Moore, chamada Anatomia Humana Orientada para a Clínica. Né, um livro, e o estudo da anatomia orientado para a clínica, ele acaba se tornando mais agradável, né? Ele acaba se tornando um estudo mais gostoso, você começa a fazer correlações e esse entendimento ele se torna mais palpável. Então é importante
levar isso em consideração, tá? E no século III antes de Cristo, o Herófilo de Calcedônia foi um dos primeiros a realizar dissecação em humanos para estudar a anatomia, tá? Ele foi seguido por outros estudiosos, né, outros médicos romanos, como, por exemplo, Galeno, que fez muitos estudos em animais, em humanos, né, que isso foi influenciado aí por muito século, e aí, durante a Idade Média, o estudo da anatomia foi restringido, né, e regido pela Igreja Católica, que proibia a dissecação de corpos. Então, teve um período que essa questão de estudo ficou limitado. E aí, durante o Renascimento, a partir do século XV, que a anatomia ela voltou a ser estudada de uma maneira mais intensa. Então, durante esse período do Renascimento, a gente pode destacar o médico italiano Andreas Vesalius, entre 1514 e 1564, aí o período, né, que ele viveu, e ele é considerado um dos fundadores da anatomia moderna, né? Ele realizou várias dissecações humanas cuidadosas e ele publicou um livro chamado Sobre a Estrutura do Corpo Humano, né, em 1543, mais especificamente. E nesse livro tinham ilustrações detalhadas e precisas, né, do corpo. E isso foi desafiando teorias mais antigas, né, que elas eram aceitas e começaram a deixar de ser aceitas, né? E aí a gente começa a ver também a importância dos atlas anatômicos para identificar dos atlas hoje também por meio, né, de ferramentas virtuais que ajudam bastante e a necessidade da gente se debruçar sobre o estudo para ter esse melhor entendimento, para fazer essas correlações de uma maneira mais detalhada e clínica principalmente. Então a gente pode dizer sim que a anatomia humana ela tem sido estudada, tem sido aprofundada por muitos cientistas e médicos com novas técnicas, novas tecnologias, né? Então, a microscopia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, ela permite um entendimento ainda mais preciso, obviamente, dessas estruturas, né? E hoje a gente pode dizer que a anatomia humana é uma disciplina fundamental nos cursos na área da saúde, né? Nos cursos que envolve aí a área da saúde. Ainda falando um pouquinho de Hipócrates, né? Ele foi um médico e um filósofo grego que é considerado o pai da medicina ocidental, tá? Ele nasceu na Grécia, ele nasceu na ilha de Kos e ele que fundou uma escola médica que levava o seu nome e ele acreditava, né, que as doenças elas eram causadas por desequilíbrios entre o corpo e a mente, né? E em vez da doença ser decorrente de, por exemplo, o castigo dos deuses, como se acreditava na época. Então, ele enfatizava a importância, né, dessa observação clínica, da análise crítica dos sintomas, em vez de confiar única e exclusivamente em teorias e crenças. Então, imagina, né, que isso já foi um passo para medicina, fisioterapia, psicologia, farmácia, biomedicina, enfermagem, baseada, né, em evidências. Então, a evidência nas profissões da saúde, como na educação física, o tecnólogo de radiologia, ela é fundamental para que nós entendamos, né, de uma maneira bem fundamentada, né, dos porquês, dos praquês, tá? Então é importante também, em cima desse contexto, a gente salientar que o Hipócrates enfatizou, né, a importância da ética médica e do cuidado do paciente. Então, olha só como a anatomia ela acabou gerando, né, a possibilidade de outras áreas do conhecimento, né? Então, é um ponto aí importante
para a gente destacar. Infelizmente, né, muitos escritos do Hipócrates foi perdido, né, ao longo do tempo, mas a gente percebe que essa influência na, na área da saúde, né, nas profissões regulamentadas na área da saúde, na filosofia, ela ainda é sentida, é aplicada por médicos, por estudantes em todo o mundo, né? Então, é algo para a gente se considerar, tá? Então, é um ponto que eu gostaria de destacar, né, que a anatomia ela se modernizou, a anatomia ela evoluiu e hoje a gente tem esse foco crescente na anatomia clínica, tá? Então espero que vocês tenham curtido essa primeira parte, tá? Depois eu vou deixar alguns links aí de leitura para vocês e a gente se vê num próximo bate-papo. Forte abraço.